Olá para todos, para todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Alquimísticos Podcast comigo, Cris Gouveia. Para quem não me conhece ainda, eu sou terapeuta holística, trabalho com Mahalila, com tarô, com a terapia de cura das rosas e também com o Reiki. E estou hoje recebendo aqui uma querida amiga, a Carla Malheno Santiago Gomes, não, só Gomes. Carla Malheno Gomes. Carla Malheno Gomes, Santiago é o primeiro nome, né? Carla Malheno Gomes, que ela também é terapeuta, ela é radiestesista, é arquiteta, é compositora, é cantora. E eu quero começar o programa com esse produto maravilhoso dela, que eu já passei, mas eu vou passar de novo na gente aqui. Que ele é feito de alecrim, se chama Óleo essencial de alecrim. Mais, só? Nossa, é maravilhoso. Acho que é um dos melhores que eu já... Eu fiquei apaixonada. Todo dia quase eu passo. Você acredita? Feliz. Então vale super a pena. E aí ganhei um presentinho dela também, que são essas 3 essências aqui. São rolons. Tem de lavanda, tem de alecrim também, gerânio. E hoje a gente vai estar falando sobre tudo isso que traz bem-estar pra gente, pra casa, né? Isso. Esses produtos que a Carla faz, eles fazem parte de todo um contexto maior, que é esse contexto da... Tem até o livro que eu vou falar depois dos livros, da Cabala da Casa, que assim, a casa, ela é um organismo vivo, né, Carla? E a arquiteta, os arquitetos, eles vão muito além da simples composição da casa, da restauração, né? A casa, ela sendo um organismo vivo, ela precisa de muito mais, né? E como o aroma, por exemplo, né? Faz parte da terapia, né? O aroma, por exemplo, a gente tem a glândula timo, né? Que é uma glândula que é movida exatamente por essas coisas do campo sensorial. Então, de repente, um barulho estridente, um cheiro que a gente não gosta, uma coisa que a gente olha que está desorganizado, uma gaveta desorganizada, isso tudo vai afetar a glândula timo. E essa glândula timo, ela encolhe e ela traz baixa imunidade, né? Então, os cheirinhos fazem parte disso, né? Desse bem-estar, né? Se a casa está com um cheirinho gostoso, está com uma música de alta vibração, né? Que está iluminada, ventilada, organizada, tal, isso vai facilitar muito, né? Então, os aromas, né? Fazer esses aromas da Shankar fazem parte um pouco dessa história do bem-estar da casa, né? Do nosso bem-estar e a questão da casa, né? Sim, tem pessoas que inclusive chegam em casa e elas tiram o sapato, elas não entram de sapato em casa. Como é que você faz? Fala um pouquinho para as pessoas. Antes de mais nada, muito bem-vinda, né, Carla? Estou adorando te receber aqui. Eu já fiz uma sessão de radiestesia com a Carla. É sensacional, vale muito a pena. E recomendo que vocês façam também. Inclusive, uma das coisas que ela falou na época, eu consegui resolver agora. Né? Então, estou muito feliz. E fala um pouquinho disso, Carla. Quais são os seus rituais pessoais com o conhecimento que você tem na sua casa para manter ela em ordem? Você comentou dessa história de tirar o sapato, né? Tirar o sapato é quase como assim, estou vindo da rua, né? Tem todas as impurezas, estou entrando no meu templo, né? E essa história de entrar no templo tem uma questão de respeito, de higiene, né? Então já é né? Mas você faz isso? Eu não tenho esse hábito. Eu acho bonito quem faz, mas eu não costumo fazer. Eu depois da pandemia, eu me acostumei com a história do alquinho, então eu faço um alquinho antes de entrar e fica lá ali do ladinho, as pessoas que visitam também fazem isso. Fazem, olha. E é uma forma também, né? Não é só da higiene, da limpeza, mas também uma forma de estou entrando nessa casa, né? Quase um ritual mesmo de respirar, de respeito, de respeito.
entrar nesse tema, né? E fala um pouquinho, você quer começar por onde? Você quer começar pela arquitetura, pela música, Sim. pela arte? Então, eu acho que é bacana a gente conversar um pouquinho sobre como a arquitetura e o design de interiores me levou para a radiestesia. Eu acho que pode ser uma coisa bacana, porque, enfim, né? Então, formação de arquiteta, eu fiz o projeto da minha Você se casa formou onde? na Belas Artes. Ah, eu também. É? Mas eu não me formei, eu fiz arquitetura quase 3 anos, 2 anos e meio de arquitetura. Eu fiz quando era na Pinacoteca Eu do também. Estado. Sério, filha? Será que não foi colega? Nem sei. Olha só. Não, acho que eu sou mais velha que você, né? Eu acho que você é mais Você nova. mais nova? Eu sou de 65. Ah, então a gente se esbarrou no corredor lá da Pinacoteca. Que engraçado. Então tá. Então, e aí aquela história, né? Arquitetura, a beleza, a funcionalidade, né? Só que eu percebi que é algo muito mais do que isso, né? A gente tem esse corpo, né? E a gente tem o corpo que é a segunda, nosso segundo corpo é a casa, né? Tem o carro, que é um corpo Tem o também, corpo né? também de locomoção. Claro, E a nossa casa sim. é esse segundo corpo. Então, como que a gente cuida dela e tal? E aí eu senti de estudar o Feng Shui, né? Que trabalha a parte dos elementos, os 5 elementos, que é a água, a madeira, o fogo, a terra e o metal, né? Então, de maneira equilibrada, é importante a gente ter esses elementos em casa, mas de maneira equilibrada, né? E o layout, de como que a gente coloca, né? Em que posições devem estar, né? A mesa, o sofá. Às vezes você coloca um sofá bem de frente com a entrada, então ele quebra esse fluxo, né? Da pessoa se sentir, a visita se sentir recebida, acolhida. Então, tem muitas coisas que o layout é extremamente importante. As cores que você usa nos lugares certos, né? Então, por exemplo, o elemento madeira, ele é representado pela cor verde, por plantas, né? E ele tem a ver com a família, com a ancestralidade. Então, quando a gente intensifica um lugar da nossa casa dessa maneira, no lugar certo, a gente está intencionando aquilo que a gente quer, né? Ver acontecer na vida da gente. Carla, não sei se você... Acho que você já foi no meu banheiro. Né? Sim. Meu banheiro é a área dos relacionamentos, né? Aí eu vi, né? No meu banheiro tinha até casal dentro do chuveiro. Bonequinho. Mas assim, lá tem várias referências para casais, né? E quem não sabe disso deve achar que eu não bato muito bem da cabeça, né? Porque... Mas eu sugeri que tem uma escultura linda ali dentro do banheiro. Você pode pôr nessa parte que ainda tá pegando relacionamento também. Onde? Aqui do lado de fora? Que é tão bonita aquela escultura. É linda, né? Então tem um casal, enfim. Representa a chama gêmea, aquela escultura. Sim, Mas é que aqui eu acho que não cabe mais nada, né? Enfim, é que a minha casa é tão cheia de coisa, pra quem não conhece, enfim, poderia ficar ali, ó. Mas ali não. Ali acho que já não é. Já tá fora da área também. Mas assim, é só aquela intenção de você saber que a sua casa está sendo trabalhada para determinado tipo de intenção, né? Então, através das cores, através dos símbolos, dos elementos, do layout e de como essa energia vai fluir dentro da sua casa, né? E isso traz harmonia. E tem um detalhe, para quem não conhece o baguá, o baguá é um instrumento utilizado pelos radiestesistas, que ele indica qual a área da sua casa, por exemplo, qual é a área do trabalho, qual é a área do relacionamento. Na verdade, eu não falaria radiestesia. É uma outra... Do Feng Shui, né? O Feng Shui é para harmonia, né? É um mapa, né, que ajuda nessa questão de você identificar os determinados lugares. Então, a gente tem trabalho, tem espiritualidade, tem família, prosperidade, realização, relacionamento, saúde e amizade, criatividade e amigos, né? Então, esse baguá a gente coloca sobre a planta, né, da casa e a gente consegue identificar esses lugares. E a gente sempre dá a porta da frente para cá, né? Esse é tem vários tipos de Feng Shui. Esse é do chapéu preto, que é o que eu trabalho. Né? Então é pela entrada da frente. Isso. E aí, né, nessa história de, tá bom, então, trabalhando com arquitetura, com a beleza, com a funcionalidade, com a harmonia através do Feng Shui,
estudando também a geobiologia, essa questão da iluminação, da ventilação, que é super importante, da proporção dos quadros, inclusive, a gente às vezes vê paredes enormes com um quadrinho, então aquilo fica tão desproporcional, até isso a gente estuda, né? Sim. E a geometria sagrada também, né? De como a proporção áurea também ajuda nessa questão de trazer harmonia para casa. E, enfim, né? Tô lá construí a minha casa, fiz o projeto, tal, feliz da vida. Você que fez o projeto da sua própria casa? Olha, que legal! E como é que você idealizou esse projeto? No que você sonhou antes de fazer a sua casa? Porque isso é legal para quem de repente está querendo fazer a própria casa. É ter a ajuda de um arquiteto, claro, mas quais os elementos que você achou interessante para construir a sua casa? Então, não sei se Ter uma varanda, ou ter uma sala grande, um pé direito alto. a minha casa, ela é um aclive, né? Então, eu tinha que trabalhar com lances de escada para poder chegar até um patamar maior e não ficar com um muro enorme atrás, que eu tinha na época, né? Tenho ainda, mas eu consegui ir subindo para poder tirar um pouco essa coisa desse desnível, desse muro muito alto, né? Então, assim, a principal coisa foi esse obstáculo, né? De como criar dentro desse muro que eu olhava aquele terreno que ela já estava quase desistindo. Eu falei, gente, olha o terreno que eu comprei, né? E aí, através desses lances e tal, então, eu acho que esse lado negativo, entre aspas, foi aquilo que me trouxe um incentivo. Uma inspiração pra, também, né? inspiração pro projeto, Sim. né? E daí tem a questão da função também. Ah, somos em quanto? Então, quantos Quantos vocês são? quartos? Né? Então, Vocês são quantos? tenho 2 filhas. Então são 4. Um quarto para cada filha, com uma suíte, né? Uma sala para TV, outra geladeira. Que legal. Aliás, quero conhecer a sua casa. Eu Não conheço convite ainda. aqui. Aí, assim, eu tenho uma escada, né? Que é o primeiro lance para uma segunda sala, e eu tenho uma pirâmide em cima. Então, essa pirâmide traz iluminação natural. Então, assim, às vezes bem tarde e eu não tô com o princípio acender a luz, por exemplo. Ah, você fez um teto de pirâmide? Olha que legal! Aí Bacana. bacana porque, né, tem a ver com sustentabilidade. Sim. Isso também, né? Você não precisa ficar com luz dentro de vocês, enfim. Mas o que é mais, assim, que me trouxe para a radiestesia foi uma coisa que me deixou, assim, meio perplexa, assim, na época. Eu fui fazer uma biorressonância, né? E é um trabalho bem bacana, que faz um diagnóstico de tudo que você tem, né? Então, entre outras coisas, a pessoa falou, você tem problema com geopatologia. Mas você fez essa biorressonância onde? Tem a biorressonância que você faz no hospital, que não é ressonância magnética. Não é ressonância. A biorressonância, como é que é? São os toques, faz tanto tempo que eu fiz com um instrumento, e através desses toques, que também é um trabalho de radiestesia, não deixa de ser, a sua vida, né, fica explícita lá, tudo, até o que você come, o que você está comendo que não faz bem, tudo. Nossa! Né? Então, além de mudar a alimentação, né, que na época eu comecei a observar coisas que eu comia, isso faz muito tempo. Mas, nossa, por que eu posso estar comendo isso? Olha, isso está me prejudicando, né? E quando ela falou, você tem problemas com geopatologia, o que é geopatologia? Energias do espaço, da casa. Não é possível. Quando você já estava na sua casa nova? Já tinha feito a minha casa, projeto, decoração, feng shui, eu falei, que falta mais, né? né? Já defumou tudo. Porque as pessoas acham, tá bom, então eu vou realmente defumar e tá tudo certo. Não. A geopatologia, ela tem a ver com energias que vêm, energias telúricas, que vêm da Terra, né? Ou de antena de torres de alta tensão, enfim. E a energia que vem, por exemplo, da telúrica, não tem o que você coloca dentro do chão, quer dizer, cristais, tem várias coisas assim. Mas não é simplesmente uma cor, uma coisinha do Feng Shui que vai poder ajudar nisso. Efetivamente, né? E aí quando ela falou, olha, além de mudar a sua alimentação, você vai precisar procurar um radiestesista.
Eu falei, radiestesista. Também, né, não sabia muito, né, como que era essa questão. Mas daí eu falei, puxa, eu trabalhando com arquitetura, fazendo projeto com meus clientes, trabalhando com design de interiores, fazendo feng shui, olha a responsabilidade, Cris, né? A pessoa, né, tá comprando aquela história porque quer ter uma casa harmoniosa, mas de repente essa casa pode estar doente. É. E né? são fatores que não tem nada a ver com o trabalho que você fez. Não, ali Né? era Tem a aquilo ver que... com o ambiente que já estava lá, né? Não, e assim, né, você pega muitas histórias dessa, por quê? Porque na energias telúricas você tem veios d'água, você tem malhas energéticas que cortam todo o planeta, são malhas, né? E se você estiver dormindo, por exemplo, em cima de uma malha energética, é um cruzamento. Se o seu corpo estiver ali em cima, vai mudando ao longo do tempo. Você dorme, sei lá, 8 horas, né, todo dia naquele mesmo lugar. Vai mudando o metabolismo das suas células por conta daquele veio d'água ali, daquele veio d'água, daquele cruzamento de linhas Hartmann, coisas de decomposição. Enfim, tem muita coisa ali debaixo da terra que pode ser muito prejudicial. Inclusive, câncer, muito da questão do câncer tem a ver com isso. Tem lugares que tem... Aqui, por exemplo, passa o rio por baixo. Então. Aqui passava rio, né? E aí a minha casa, ela tinha muito problema de umidade. Assim, tô aqui há 20 anos, assim, foram muitos anos até conseguir resolver o problema e eu não resolvi completamente ainda. Né? Então tem coisas que você sempre vai ter que lidar com isso, né? Sempre entre aspas, porque daí tem a radiestesia para ajudar nisso. Sim. Porque realmente, se você, às vezes, é estresse, é cansaço, é algum tipo de doença, não consigo dormir, ou um câncer mesmo, a gente sabe de histórias que tem prédios, por exemplo, que as pessoas que dormem exatamente naquele lugar, a maioria tem câncer ou já morreu de câncer. Jura? No mesmo prédio? Eu conheci um lugar, porque eu já tinha lido aquilo, mas nunca tinha conhecido um lugar assim. E recentemente eu conheci um lugar onde tem pessoas que estão com câncer, pessoas que já morreram. Exatamente porque quando você vai num apartamento normalmente, você observa que o lugar da cama é aquele, né? Normalmente não tem outro lugar. E ainda mais os prédios, que os quartos são pequenininhos, você não tem... Eu sempre gostei de mudar a cama de lugar várias vezes. Quando dá para mudar, né? E às vezes a gente até pode perguntar para o pêndulo, por exemplo, onde tem um ponto que é geopatogênico, por exemplo, ele mostra. E aí, se dá para deslocar a cama em 10 centímetros, dá para deslocar aqui. Só que é o pêndulo, tá? Para quem não sabe. Você pergunta para ele, ele mostra, e aí você, às vezes, deslocando a cama um pouquinho, já não pega a interferência, né? Mas assim, quando eu conheço, daí é aquela história, bom, vou ter que buscar, né, esse auxílio da radiestesia. E aí, quais foram as modificações que ela te aconselhou a fazer na sua casa, que você fez, que você sentiu que realmente mudou? Na biorressonância? Não, ela só falou, procure um radiestesista. Tá. Mas aí você procurou radiestesista? Aí porque eu procurei uma radiestesista, ela colocou um aparelho embaixo da terra, enfim, num lugar lá específico, né? Eu, na verdade, eu nunca senti nada, né? Mas já estava saindo ali no exame. Como bateram outras coisas que ela falou, eu falei, não vou arriscar, né? E aí eu falei, não, mas eu tenho a responsabilidade com meus clientes. Claro. Né? Então, assim, vou fazer o curso. E aí o curso, eram 4 módulos, são 4 módulos. E do espaço é 4º módulo, ou seja, 4º mês. Eu falei, ai meu Deus, vou ter que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, porque o meu interesse é o 4º módulo, fazer os espaços, mas tem que saber a base para chegar no mais avançado. Mas é aquela que quer, né, atropelar e tal. Mas, Cris, eu sou tão grata por ter feito, né? Por certinho, quer dizer, não tinha outra opção também. Sim. Mas realmente aí me tornei não só radiestesista de espaços, mas de pessoas e de pets também. Olha, né? De pets. Então, assim, a radiestesia hoje, ela sei lá, 50% do meu trabalho hoje está baseado na radiestesia e na radiestesia genética, né? A diferença a radiestesia você captar a energia através do pêndulo, através das varinhas e tal. A radiestesia genética é
uma técnica da Patrícia Bortoni, né? Eu nunca ouvi falar de radiestesia genética. A radiestesia genética é uma técnica da Patrícia Bortoni, e que ela, bom, tem vários gráficos, várias formas, vários tratamentos para a gente poder ajudar, enfim, as pessoas com qualquer tipo de influência negativa, de doenças ou de desequilíbrio. Com a radiestesia genética, a gente tem vários gráficos, então assim, tem vários tratamentos, dá para equilibrar os chakras, até a acupuntura eu faço, né, através a gente tem um boneco. Isso que eu te perguntar, como é que faz? Tem um boneco, né, e a gente coloca... Qual que é o tamanho do boneco? Mais ou menos esse um boneco de verdade, assim, tipo... achei que fosse um desenho no papel, não. Esse é um boneco e ele tem já todos os pontos onde tem os furinhos para você fazer a acupuntura. Uma acupuntura. Legal. E aí você pergunta, né, porque, assim, eu fico imaginando, tem tantos pontos, eu não sei como a acupunturista consegue saber qual é o ponto, né? Mas na radiestesia pra gente fica muito mais fácil, porque a gente tem gráficos lá e eu pergunto qual é o ponto que a pessoa está precisando. O pêndulo mostra. Olha. E aí você vai lá, pega uma agulhinha e coloca exatamente naquele ponto. Eu tenho um mapinha para olhar, né? O mapa e o boneco, olha o mapa, é aqui. Eu vou lá e coloco no... Como que é aquele bonequinho africano lá? Voodoo. É tipo o voodoo do bem, né? Você vai lá que... É isso mesmo, é voodoo do bem. Que legal. E aí você tem tipo de você fez isso comigo na época, não? Pra você não sair. Porque assim, eu ofereço 8 tratamentos, né? Dentro daquela sessão, saem 8 tratamentos. Então, acho que pra você não sair, deve ter saído outros lá. Sim. Mas enfim. Mas que interessante. Deve ter saído chakras, chakras. Tem um gráfico que sai para todo mundo, que é o prestigiador 6, que é para a limpeza dos 4 corpos, né? A gente fala desse corpo que a gente conhece, que é o corpo físico, mas tem esse corpo etérico, né, que guarda as lembranças, desce de outras vidas, enfim. Tem outro corpo, que é o corpo emocional. Né? Tem 7 corpos, mas os principais, né? Os 4 corpos: físico, etérico, emocional e mental. Então, às vezes, você vê que através de um pensamento, que é o corpo mental aqui, gera uma emoção, às vezes nem é real, né? A pessoa tem um pensamento, aquele pensamento gera uma emoção e a emoção fica aqui nesse corpo. Vamos dizer que a emoção seja medo, né? Fica impregnada. Fica lá, medo. Né? Daí ela sente medo de novo, a bolinha vai crescendo, medo, o medo chegou no corpo físico, né? Então, a gente sabe que 96% das doenças são de origem emocional. Sim. Então, esse P6... É espiritual antes, né? Do emocional. São esses corpos que vão chegar aqui no físico, né? Então, você vê a importância de limpar. Então, quando cai esse P6, que eu falo, né? Cai para todo mundo. Por quê? Porque a gente vai acumulando emoções nesse corpo emocional, né? E aí, tem gente que faz manutenção comigo mensal, né? Puxa, Carla, mas caiu o P6 de novo? Você ficou com medo? Você teve algum tipo de emoção? Entre, né? 30 dias atrás até agora? Nossa, nunca. Claro. Então, eu pensei uma manutenção. Olha, que legal. Até você dominar, né? A ideia é, a gente tem um gráfico que chama Vibronda. Ele mede de 1000 a 36.000, sendo que 18.500 é a energia perfeita, de seres iluminados, que já atingiram mestria do corpo. O que era a mestria do corpo? Aliás, esse gráfico que ela está falando é mais ou menos que nem esse. Exatamente. Que eu mostrei até na outra entrevista, que você vem daqui para cá. Esse é o que eu trabalho daqui para cá. Você coloca o testemunho aqui, no caso é o dedo, e vem para cá, e dependendo de onde parar o pêndulo, é a energia que a pessoa está no momento. Exatamente, né? Eu acho que aí mede hertz. O meu trabalho com âmbitos. Né? Então vai de 1000 a 36.000 âmbitos, sendo que 18.500 é a energia perfeita de seres iluminados, que já atingiram a mestria dos corpos, ou seja, dominam, né? Não ficam mais doentes, conseguem dominar as emoções, né? O pensamento, né? Sabe usar a mente em coerência com o coração.
né? A gente já falei sobre isso também, é muito É muito bacana. importante. Sim, sim. Então, quanto mais Tem a que estar gente alinhado, ficar, né? quanto mais a gente ficar próximo de 18.500 pro lado físico, melhor. Porque a maioria das pessoas hoje que eu atendo estão pro lado psíquico, ou seja, acima de 18.500, lá pra, né? Vai de 18.500 a 36.000, essa questão do psíquico, né? Então, só para você ter uma ideia, às vezes o pêndulo vai lá no 28.000, que é a energia psíquica, por exemplo, de esquizofrenia. Né? Então, imagina como está a mente dessa pessoa visualizando e pensando coisas que não são reais, mas aquilo acaba sendo realidade, o que gera uma emoção, o que gera uma confusão enorme, né? Então, a ideia é sempre quando alguém me procura, a primeira coisa que eu faço é medir essa energia e trazer a pessoa para essa energia física, que é onde a gente consegue ter energia física boa, intuição, insight, para tomar as melhores decisões. Você sabe que uma vez eu lembrei de uma história agora, que eu morava num apartamento, meus pais eram vivos ainda, e aí eu acho que eram, mas assim, eu lembro que era um dia que eu tava com tanto medo que eu ouvi o pingo da água caindo na pia. Aquilo ali foi crescendo na minha imaginação e de repente virou pancada batendo na porta. Sabe uma coisa assim? Eu lembro da sensação, era como se eu estivesse dormindo acordada. Então eu acredito que a pessoa que tenha. Aí eu fui me esconder atrás da cortina do quarto. Falei, se tiver alguém aqui batendo na porta. Quer dizer, a pessoa que tem essa esquizofrenia, ela é capaz de ter esses devaneios com muita frequência, né? Porque é um devaneio, né? Você cria, né, de uma coisinha pequena, você faz algo gigantesco, né? Então, e a ideia é cada vez mais trazer para essa parte do físico, que é realmente onde a gente consegue ter intuição e tomar as melhores decisões. Porque quando não precisa ser necessariamente lá 28.000, mas às vezes a pessoa está com 24.000, uns 25.000, 22.000, por exemplo, não consegue tomar a melhor decisão. Porque a mente está a mil e não está conectada com o coração. Só quando a gente consegue fazer esse equilíbrio da mente com o coração, criar essa coerência, que a gente consegue tomar as melhores decisões, ter intuição, ficar com um campo mais expandido, inclusive, para conseguir aquilo que a gente quer realizar na nossa vida, né? Que está ali, que às vezes a gente, através da mente ou através do... não consegue chegar. O que é mais difícil, ainda mais hoje em dia, até fiz um post sobre isso, que as pessoas estão exagerando nos remédios, né? Remédio para sentir, remédio para deixar de sentir, aquela injeção para emagrecer. Aliás, hoje mesmo encontrei no evento de manhã um rapaz que eu conheço que ele emagreceu muito. É o Omeprazil, o nome dele? Omeprazol. E as pessoas falam assim, tipo, eu falei, nossa, como você emagreceu, você também é omeprazol, semana que vem vai tomar não sei o quê. Eu falo, gente, né? Então, assim, a gente está num momento que se naturalizou, né? Ozempic. 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 A gente tem a ajuda aqui dos universitários, né, da Lê. Ozempic, eu conheço, ele é a segunda pessoa que eu conheço, é uma moça que a gente conhece, inclusive, toma, né, e emagreceu muito. E as pessoas estão assim, né, estão tomando remédio adoidado. Eu raramente tomo remédio, aconselho as pessoas não tomarem remédio, porque você acaba indo muito para um lado artificial, né? E é difícil você recuperar o equilíbrio depois, né? Quando você se entope de remédio. É muito difícil A gente tem um desmamar gráfico, os remédios, né? a gente tem um gráfico ali específico para limpeza de remédio, de efeitos colaterais e tal, né? Mas você não precisando tomar melhor, né? Quer dizer, eu acho que eu me tornei radiestesista também muito por conta disso. Eu não sou de tomar remédio, assim, eu evito o máximo. E a radiestesia acaba sendo, entre aspas, um remédio, né? Natural. Mas mesmo sendo um remédio natural, eu gosto de quando você já fez sessão comigo, né? De não só colocar lá um remedinho, né? Poderia chegar e colocar, olha, isso aqui é por causa disso, disso, disso. Mas também ajudar terapeuticamente a pessoa de por que ela está nesse lugar, né? De como que ela pode... Uma conversa, de entender. Às vezes para não ficar sempre dependendo desse remedinho, né? De que maneira, né? Através do diagnóstico que saiu na sessão, né? Como que você pode mudar? O que está atrapalhando aí para você
tá sempre caindo de repente esse mesmo gráfico, esse mesmo remedinho, né? Então, que não deixa de ser, mas óbvio, né? Totalmente diferente, porque não é algo que vai fazer mal, não tem efeito colateral nenhum. Né? Aliás, vamos agora para um outro lado que eu adoro, que é da música. A Carla é compositora, ela faz várias músicas maravilhosas. A gente já fez, inclusive, uma sessão aqui em casa, né? Uma roda de música. Gostoso, né, Cris? A gente pode combinar outras, né? E fala um pouquinho desse seu lado musical. Como é que começou? Ela é casada com um rapaz que é músico também. Eles fazem parte da mesma banda, né? Então, a música, na verdade, eu acho que não é a questão do cantar, mas é a questão da mensagem, né? Então, na verdade, assim, sempre gostei de cantar, mas, assim, né? Eu me vejo uma pessoa meio tímida, assim. Então, assim, cantar para mim, público, imagina, né? Não existia essa possibilidade há um tempo atrás. E aí, eu acompanhando o André Meneghetti, que é um músico que eu admiro muito, pelas redes sociais, no Instagram, vi que ele tinha uma música das canções dos Sete Raios, né? E eu sou da Fraternidade Branca, trabalho com a espiritualidade há mais de 25 anos, né? E aí, teve um dia que eu encontrei o André no Way, eu falei, André, você fez um trabalho com as músicas dos Sete Raios e tal. Ele falou, você conhece? Eu falei, conheço e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, então, você não quer? Enfim, lógico que teve várias conversas e tal, mas ele falou, olha, poxa, vamos fazer umas apresentações, você faz a expansão da luz, das músicas, né, as expansões de luz, e eu canto. Eu falei, tem certeza disso? Não, vamos fazer e tal, e não sei o quê. Quando a gente, né, fez um ensaio, eu disse, nossa, sua voz é boa, né? Por que você não canta comigo? Eu falei, ai, meu Deus, a expansão de luz já estava difícil, agora cantar. Enfim, fizemos umas 4 apresentações e veio a pandemia, né? Enfim, né? Deu aquela paradinha, né? Enfim, depois me encontrei com amigas também e aí a gente... vamos fazer montaram uma banda linda, Roda de Gaia. Chama Roda de Gaia. Mas começou assim também, cara, você pode fazer a meditação? Falei, né, posso, né? Enfim, meditação e tal. Puxa, mas sua voz é boa, pode cantar junto com a gente também. Né? E aí, finalzinho da pandemia, nós nos apresentamos no Weiwa e eu estava lá. Aliás, eu fui em várias apresentações de vocês, né? Sim. E aí aconteceu a Roda de Gaia, a princípio a gente cantava mantras, né? E depois a gente sentiu de fazer também as canções das Sete Chamas. Então nós temos 8 músicas que estão no Spotify e em todas as plataformas digitais que são músicas, né, devocionais e que a gente pode através delas se conectar com cada um dos raios. Com cada um dos raios. Então tem o raio azul, que é o raio do poder, da determinação, da fé, da coragem, do propósito. Então você está cantando, visualizando o azul, né, e cantando com fé. Isso já é uma radiestesia também. É o decreto também, né? O decreto, a radiestesia, tudo que é decreto é o que a Carla falou agora há pouco tempo. O cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que não é real, né? Então, a gente sabe pela física quântica que tudo que a gente decreta como verdade, até comentei isso com o meu último entrevistado, quando a pessoa mente muito, a mentira pode se tornar verdade. De tanto que ela fala aquilo. Então, a gente, é o bom a gente decretar, né? Ontem eu fui num evento que ela, no final, ela falou que tudo vem a mim com... Aliás, é o decreto de quem faz barra de access. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Né? E aí, no final, a gente fez uma foto, fez essa... Então, assim, quanto mais você decreta esse tipo de coisa, parece bobeira, mas é muito real isso, muito real. É a visualização, o decreto, né? Você está trabalhando com... Sim, são todos os fatores, né? Então, as pessoas que tomam muito remédio, né? Que hoje em dia que são... A pessoa que toma muito remédio, como que é o nome? Hipocondríaca. Hipocondríaca, né?
se ela substituir essa necessidade de remédio por frases assim, por decretos, ela vai conseguir se soltar disso, né? Em vez de falar eu sou doente, porque todo mundo que de uma certa, a gente é terapeuta, a gente trabalha com muitas pessoas assim, o mundo está doente. Mas o mundo está doente porque as pessoas se decretam doentes. Exatamente. Né? Eu sou, né? Quando você fala eu sou, eu sou é uma parte do seu eu superior. Claro. Mas se você está dizendo eu sou doente, quer dizer, né? O Ou cérebro estou, entende. né? Ou estou, Ou né? estou, neste momento eu estou, né? Mas eu não sou, é diferente. Aliás, eu achei muito bonito hoje, num evento de manhã, a primeira-dama nossa, Regina, ela falando que ela e o marido estão na prefeitura. Eles não são a prefeitura. Então, eu acho muito bonito você ver pessoas com consciência estando em cargos de poder. Sim. Né? Isso é uma consciência. Eu não sou, eu estou. Sim. Então, enquanto eu estou nessa atividade, eu vou fazer o melhor possível para render o máximo que eu puder neste lugar que eu estou ocupando nesse momento. Sim, sim. Né? Então, é só uma dica para quem está ouvindo a gente. Então, começa a falar que você é. Fala que nem Elaine Orives, né? Eu sou poderosa, eu sou rica, Eu sou feliz, sou milionária, eu sou feliz, eu sou saudável. Quer dizer, o que você quiser ser, né? Eu sou saúde perfeita. Sim, a minha casa também, né? Você pode expandir isso para o seu redor. E né? a música tem isso, né? Você tá cantando, né? E tem que tomar muito cuidado hoje com o que a gente canta, né? Às Exatamente. vezes eu me pego cantando músicas que eu até gosto e falo, nossa, olha o que eu tô decretando. Eu tava vindo pra cá, no rádio, eu vi uma música, e quando é em inglês a gente passa meio desapercebido, né? Mas eu tô fazendo aquele Duolingo lá, tô fazendo crack no inglês. É verdade, aí tô ouvindo a música e falando Devil várias vezes, eu falei, gente, eu não vou nem vou mudar de rádio. Eu tô decretando. Você entendeu? Então assim, a gente às vezes passa desapercebido. Então é muito melhor vocês cantarem as músicas da Carla, né? Da Roda de Gaia. Da Roda de Gaia, Da que Shankar. tem as chamas, né? Da Shankar. Então, da Shankar são 3 músicas que a gente tem também no Spotify, né? E nas plataformas digitais. E uma, inclusive, é a Grande Invocação. A Grande Invocação é uma oração universal. Maravilhosa. Né? Trabalhando com a E ela foi traduzida em 80 línguas, 80 países, né? Então, Você sabe de cor, a gente podia fazer agora, hein? De... A Grande Invocação. Eu sei. Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos lá. Do ponto de luz da mente de Deus e tua luz da mente dos homens, que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, no amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro onde chamamos a raça dos homens, cumpra seu plano de amor e luz, e mude-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano da terra. Sobre a terra. Muito bem. É muito lindo, é muito lindo. E aí a gente musicou, né? Ficou muito bacana, né? E, enfim, tem essa da Shankar, tem a chama lilás, que é a chama do perdão, né? O quanto é importante hoje a gente trabalhar o perdão, principalmente o auto-perdão. Né? Eu observo, assim, que muitas vezes a gente está preso em coisas que estão ainda ligadas em outras vidas, coisas que a gente já fez lá, né? E traz pra cá, né? E traz pra cá. E às vezes fica revivendo. A gente não sabe por que a gente não é merecedor, às vezes, de um bom relacionamento, ou, né, de bons recursos financeiros, enfim, de saúde, por conta que tem uma coisa ali que está pesando lá. Preso, né? Tem uma coisa presa lá atrás. Eu me vejo muito através de sonhos, eu me vejo, às vezes, em situações que eu falo, sou eu, mas não sou eu. Tipo, eu não faço isso hoje, mas eu já fiz isso lá atrás. Às vezes sem consciência. Então, se a gente coloca uma culpa naquela história, eu não ando pra frente hoje, né? Tenho a consciência que tenho hoje, então... deixa eu só falar uma coisa. Eu assisti esses dias o Chosen, né? Que é aquele Netflix maravilhoso. Que agora tá a nova série, né? Tinha parado, voltou uma nova temporada.
E aí Jesus aparece falando justamente isso, falando pro Simão, que virou Pedro, né? Falando, Simão, você precisa perdoar lá o outro que era que é autista. É Lucas, será? Não, Mateus. Mateus. Então ele falando pro Simão perdoar o Mateus. E aí, e falando pro Mateus também perdoar o Simão. E aí ele fala o seguinte, que o perdão, ele é principalmente algo para você mesmo, Sim, né? sim. É porque para você parar de guardar ressentimento pela outra pessoa. Essa mágoa, o que vai gerar? Doença em você. Então, doença em você mesmo. Aí ele fala que o perdão da outra pessoa não é indispensável, mas ele é um presente para você. Sim. Então é muito mais importante você se perdoar, em primeiro lugar, né? E perdoar o outro, mas caso não aconteça, de acontecer esse reencontro e esse perdão entre as duas pessoas da questão, você já se autolimpou daquela energia ressentida, né? E a chama lilás, ela tem a ver exatamente com isso, sabe? A gente coloca até o Ho'oponopono, que é o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, também tem na música essa parte. A gente se conecta também com a mestra Kuan-Yin, que é a mestra da chama lilás, do perdão. Então, assim, é uma baita oportunidade para trabalhar o auto-perdão e você se libertar desses pesos lá do passado, coisas que estão te prendendo para você, né, se sentir merecedor e andar para frente. Sim, né? sim. E me fala um pouquinho do livro, eu estou vendo aqui o seu vídeo. Você fez um livro junto com outras pessoas, como que é o nome desse livro? Eu sou autora de um livro que chama Trilhas de Transformação para o Bem-Estar. Para o bem-estar. Tá. E aí eu conto essa história. Mas é um livro físico ou é um livro... É um livro físico. Ah, que legal, tá. E exatamente contando essa história que eu contei aqui, né? Quer dizer, trabalhei a minha casa, né? Tudo aquilo que eu achei que era o melhor que eu sabia, que eu já tinha aprendido, que eu tinha estudado, e de repente me vem algo me dando essa surpresa de geopatologia. Ah, não, então vamos trabalhar a radiestesia, e aí através da radiestesia eu me tornei também radiestesista de pessoas e pets, que a princípio a ideia era só trabalhar a casa, né? Que foi um presente divino. E tem casas, é engraçado isso, né? A energia da casa é algo que a gente sente na hora que a gente entra na casa, né? Tem lugares que a gente vai que são casas assim espetaculares e aí você entra, você sente um peso no coração, né? Tem gente que tem essa capacidade de captar, Sim. né? Porque imagina, a casa pode estar super bonita, harmoniosa, tal, mas o que vem lá da terra, né? Ou que vem das pessoas que moram lá também, né? Tem as duas coisas, né? As que vem das pessoas que moram, são energias sutis, sim. né? E tem essas energias telúricas que eu falo, que são energias que às vezes a gente não consegue ver. E às vezes a gente não vê perigo naquilo que a gente não vê, né? Mas, infelizmente, está pulsando ali. E aí é aquilo que eu comentei, né? Se você está dormindo 8 horas naquele mesmo lugar todos os dias, vai mudando o metabolismo das suas células e aí chega a um ponto onde adoece, né? Então, lógico que não é todo lugar que tem, né? Mas é legal fazer uma avaliação, né? Sim. E tem casas, por outro lado, que eu queria só completar, tem casas que são super humildes, super simples. Você chega lá, a pessoa tem um vasinho com uma flor na cozinha. Aí você vê que na cozinha tem aquela toalhinha toda limpinha em cima da mesa, né? Tipo assim, tem um cuidado, principalmente no interior, né? A gente às vezes vai pra fazenda e aí a gente visita algumas pessoas lá, faz tempo que eu não vou, inclusive. Mas só de você entrar, você vê o chão limpinho, você vê tudo arrumadinho, né? Eu tenho uma história, carinho, uma né? história para contar. Você tá me lembrando que assim, para mim foi por conta disso que eu fui estudar mais profundamente o Feng Shui e tal, por conta dessa história que eu vou contar. Teve um dia que a minha filha hoje está com 35 anos, mas na época ela tinha 2 anos na época, né? E ela foi pra escolinha e tal. Normalmente eu tinha uma pessoa para me ajudar, mas esse dia a pessoa faltou por algum motivo. E eu falei, ai, vontade de arrumar minha casa, né? Então assim, fiz coisas muito sutis. Ah, vou tirar a folhinha seca da samambaia. Ah, vou trocar essa foto do porta-retrato.
vou arrumar as almofadas aqui, enfim, sabe essas coisas de carinho. Claro, né? claro. Carinho com os elementares, porque essa cadeira, né, tem um elemental que cuida dela. Tudo Então, quando eu tem, né? limpo ela, Tudo tem, sim. né, eu tô fazendo esse carinho, né? E, na verdade, o que eu fiz foi esse carinho na minha sala. Aí eu me lembro, assim, isso me emocionou tanto, porque quando a minha filha chegou, ela olhou assim, e falou, mãe, o que que você fez na nossa casa? Ela tá linda. Imagina uma menina de 2 anos. Que legal. E aí eu falei, gente, ela captou a sutileza. Porque, assim, não é que eu mudei, que eu pintei uma parede, nada disso. Foi o tempo que ela estava na escola. Foi só realmente organizar, né? É que você colocou amor naquilo, Coloquei né? amor naquilo. Então, você vê uma criança que tem toda essa coisa da inocência e da capacidade de captar o campo pela inocência que tem, perceber essa diferença. E aí eu falei, aquilo foi tão forte para mim que eu entendi o que significa o Feng Shui, que às vezes as pessoas brincam e tal, fazem brincadeiras e tal, né? Mas é de uma importância esse detalhe de mexer em cada coisa e cuidar. E às vezes nem tendo consciência do que é o Feng Shui, mas é aquilo que você falou. Fui lá na casinha, é o cuidado, tudo organizado, tem a florzinha, tem o cheirinho, tem. Sim, você Né? vê. Teve uma vez que quando eu tinha empresa de eventos, eu fui com a minha sócia na época para Campos do Jordão. Só que ela que escolheu o lugar que a gente ia dormir, né? Geralmente eu sou mais exigente, assim. Então ela escolheu um lugar que é tipo, era um quartinho em cima de uma casa. Na hora que a gente entrou naquele espaço, me deu um nervoso, que assim, eu só consegui dormir depois que eu mudei as camas de lugar. Eu arrumei tudo ali dentro. E aí eu falei, agora sim, agora eu consigo dormir, porque não é. Às vezes é a disposição do móvel te dá angústia, sabe? Um layout errado. Nossa, assim, isso é intuitivamente, né? Sim, sim. Intuitivamente. Aí eu dormi bem depois. Posso fazer uma pergunta para Carla? Vamos lá, Carla. Você é arquiteta e hoje a gente vive essa tendência do minimalismo na decoração de apartamentos, casas. Você até citou nas falas anteriores da parede ali limpa só com um quadrinho. Então, por exemplo, se você chega num ambiente assim, às vezes a pessoa te propõe, como é que eu posso harmonizar ou colocar um elemento de Feng Shui, como é que fica? E a pessoa também, ao mesmo tempo, é restrita porque não quer sair colocando coisas pela casa, porque preza por esse minimalismo, tendência. Ela pode ter a casa minimalista, né? Mas existem alguns elementos que, de repente, pode se colocar em determinados lugares e que podem fazer essa diferença. Por exemplo, ela pode, que nem a Cris tem uma escultura maravilhosa ali de um... Eu já vou colocar lá que falha, eu vou colocar lá ali, acho que vai ficar bonito. Nesse lugar. Então, de repente, colocar uma escultura ali, não é aquilo que vai mudar essa clareza que tem o ambiente, né? Então, às vezes, um objeto que você coloca, uma planta, né? Todo lugar pede uma planta, um elemento da natureza, assim, principalmente na área da família, por exemplo. Então, ela pode ter um vaso de plantas ali, que também vai fazer esse efeito, né? Eu tô ouvindo barulhinho de água aqui, que a Cris tem, né? De uma fonte. Então, assim, uma fonte no lugar certo ali, no elemento na área do trabalho, por exemplo, né, vai trazer essa intenção de que o trabalho, na verdade, não necessariamente do trabalho em si, mas você mergulhar naquilo que você é bom, no seu talento. Sim. E através do seu talento, Você servir reverbera, através do né? seu talento. Então, o elemento água ajuda nisso, né? Então, independente da casa ser minimalista, ela pode ter esses elementos que vão facilitar, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Lê. Super respondeu, Carla. Obrigada. A gatinha quer interferir agora no vídeo. O que eu ia te falar? Na área do sucesso é importante ter a cor vermelha. Às vezes, eu li uma vez que é importante ter um objeto de cor vermelha na área do sucesso. Na verdade, assim, tem gente que não gosta. Eu não quero pôr uma parede vermelha, né? Então, quais são os elementos? Pode ser uma vela que representa o elemento fogo, né? O que representa o fogo, né? Então, pode ser uma peça, pode ser um quadro que tem um vermelho. Então, não precisa ficar, né, presa, né? Pode usar criatividade e falar, puxa, esse elemento, para mim, tem uma simbologia do elemento fogo, né? Ou eu posso realmente ter as velas ali, enfim.
Pode pegar. Deixa eu ver que horas são. A gente já falou, acho que uma meia hora já, né? Já passou uma meia hora. Tem algum assunto que você queira? Deixa eu falar dos livros, passa aqui, por favor. Ó, esse aqui é o Feng Shui da Prosperidade. Feng Shui da Prosperidade. Maravilhoso. A Cabala da Casa, já tinha falado, né, da outra entrevista. Radiestesia. O Pierre Campadello é um dos primeiros autores de livros de radiestesia no Brasil, um dos mais famosos. Tem esse aqui, a Radiestesia Prática e Avançada. E, deixa eu ver o que mais. Gráficos em radiestesia. Você viu, Carla, que tem um rapaz que eu vi pela internet que ele faz radiestesia sem usar nada de gráfico? Que isso? É tudo pelo celular. É impressionante. Na verdade, assim, a gente tá né? Se você visualizar que tá, se você cria, é porque assim, pra mim, eu gosto de ter os meus gráficos, porque daí não me sobrecarrega. Tudo bem, pra ele coloca no celular, então pra mim não sobrecarrega, né? Então ele tá, acho que mais adiantado. Adiantadíssimo, achei incrível. Mas, enfim, é um método, deve funcionar também, enfim. Eu acho que tudo, as ferramentas, elas vão ficar cada vez mais avançadas, né? A gente vem com... Aliás, a minha última entrevista foi sobre o chat GPT, sobre essa questão da inteligência artificial, que eles estão virando gurus, né? Eu já levei até puxão de orelha do chat GPT. Se você for lá se for na última entrevista que eu fiz e colocar os prompts, você chegou a colocar, Lê? Não. Não. Se você pega os prompts que ele deu, que eu coloquei lá, você vai ver exatamente o que está te bloqueando nesse momento para você seguir em frente na sua vida. Então isso você pode ver pelo Mahalila, você pode ver pelo tarô, você pode ver pela radiestesia, você pode ver até pelo horóscopo, né? Você pode abrir o jornal e com o seu horóscopo, quer dizer, no jornal ninguém mais abre, né? Você pode ler no celular, mas assim, as ferramentas, elas estão cada vez mais modernas, mais avançadas e cada vez menos você precisa de elementos físicos, né? Porque a energia ela não tem tempo, não tem espaço, a energia tá, né? Então só a palavra já pode mudar muita coisa, né? A palavra junto com a visualização, acho bem forte. Então, aqui tem até esse livro aqui que é a radiestesia espiritual, acho que vou até ler de novo. Não conheço. Tá vendo? Que são os gráficos, mas que são os gráficos que... aqui a tabela, tá vendo? A habilidade, então, assim, tem vários livros que falam sobre esse assunto, mas é um assunto que o mais importante é a gente colocar em prática mesmo. Teve uma época que eu tinha 2 sócias aqui, no começo da agência, há mais de 20 anos atrás. Eu fiz gráfico para todas nós. E uma delas, a Tatiana, ela queria ganhar um carro, era algum problema assim de... Você acredita que uma semana depois que eu fiz o gráfico, ela ganhou do noivo um carro? Olha só, manifestou. É que nem o Grabovoi também. Tem uma amiga minha que ela vendeu a casa e comprou outra em 2 semanas através do Grabovoi. Então, assim, é uma ferramenta que a gente esquece de usar. Nossa, acreditar e colocar em Coloca fé, funciona. Funciona. Mas é isso, agora a gente vai dar uma paradinha para a gente poder jogar o tarô. Tem alguma coisa mais que você queira acrescentar? Pode Eu falar. senti de você convidar para uma próxima entrevista Sim. a Patrícia Bortoni. Tá. Ela explicar um pouco sobre essa técnica que é maravilhosa. Eu sou extremamente Qual grata técnica? da radiestesia genética. Que eu nunca ouvi falar, eu quero. Nossa, é muito Me passa que eu vou querer sim. é incrível. Uhum. Assim, o trabalho, já tive, assim, tenho resultados incríveis, né? Mas já tive resultados, assim, de pessoas que foram para o hospital, fiz a radiestesia, precisava de operação, não operou. Olha! Eu tenho uma história incrível de radiestesia. Não, não é radiestesia. Não deixa de ser. Eu fiz um gráfico uma vez, sabe aqueles gráficos que fazem hoje aquelas... placa
Tem alguma desses Da radiônica? da radiônica. Era radiônica, era um gráfico radiônico e a pessoa, eu tinha um gatinho desaparecido. E a pessoa fez pro gatinho, que era o Cristal, inclusive na época, uma semana depois o gato apareceu. Então. Assim, são resultados muito rápidos, né? São coisas muito rápidas. E teve um amigo meu também que estava muito doente no hospital, que na época era até... ele fazia massagem energética em mim, né, o Arthur. Eu fiz um gráfico de radiestesia para ele ficar curado e ele ficou curado. Faz tempo que eu não o vejo, mas assim, ele estava nos últimos momentos e deu uma reviravolta na saúde dele. Medicina vibracional, Sim, né? sim. É impressionante. Quântica, medicina vibracional. Sim. São tecnologias avançadas. E tem a ver com destino também. Se a hora da pessoa... Quando é a hora da pessoa, eu falo que ela pode estar andando na rua e vai cair um vaso na cabeça dela, né? E se não é a hora da pessoa, tem uma história até do meu pai, que ele deixou de pegar um avião. O avião caiu e ele sobreviveu mais não sei quantos anos. Então, é destino, né? Mas se você pode prolongar, existem essas ferramentas todas que ajudam, né? Sim. E a pessoa está aberta para receber também, né? Também. Se sentir merecedora de cura, de verdade. Verdade. Então é isso. Vamos agora para o próximo bloco. Eu vou escolher agora o tarô pelo lugar para você. Agora a gente vai para a parte que todo mundo adora. Vou começar com a cura vibracional na prática. Você já conhecia esse aqui? Você tem? É demais esse aqui, né? Ela vai escolher uma cartinha. Faz tempo que eu não uso esse aqui. E como eu sempre falo, as cartinhas que eu sorteio são para Carla, para mim, para ler, para todo mundo que está assistindo o programa. Aí é um recadinho para todo mundo. Essas cartas são lindas. Aliás, o primeiro lugar que eu conheci essas cartas foi no consultório daquele Arthur que eu falei, da história da radiestesia. São lindas essas cartas. Sim. Mistura e tirou. Nossa, é difícil de achar. É para embaralhar? Porque você já embaralhou. É difícil de embaralhar, essas cartas são grandes. Tem uma lá que é maior ainda. Vou te mostrar. E tem onde sair pra cor. É coragem. Ele quer ela. Ai. Escolhe. Uma só? Crescimento 47. Isso aqui. Crescimento. Não tô aprendendo. Acho que tô aprendendo esse. Porque esse aqui também não tem. É diferente. O 47 vai para 82. Então ele cresce daqui para cá e daqui para cá. Crescimento. A sua vida está se desenrolando de um modo sequencial que ressoa com toda a vida. Esse é um crescimento evolucionário, gradual, passo a passo. Tenha paciência e confie no processo pelo qual você está passando. Não tente andar mais rápido do que as suas pernas aguentam. Você não falou que você queria ultrapassar os processos do curso? Também, né? Isso tem também mesmo. Claro. Agora você também pode apreciar o crescimento das outras pessoas, das plantas e dos animais. Fale com as células do seu corpo. Você não falou sobre isso também? Não sei se eu falei, mas falou das células do corpo, não falou? Acho que sim. E perceba que elas podem compreender a sua intenção. Com a cooperação do seu corpo e da sua mente subconsciente, o seu crescimento será mais fácil e prazeroso, promovendo uma profunda sensação de relaxamento. O crescimento está ocorrendo na matéria e na mente ao mesmo tempo. O seu desenvolvimento progressivo é assegurado quando você vive um dia de cada vez. Não tenha receio de se aventurar por espaços incertos e desconhecidos.
mesmo que se sinta tão vulnerável e sensível quanto o broto de uma planta. Finque raízes, rasgue a terra e cresça. Visualize e sinta o crescimento dentro de você e à sua volta. O crescimento diz: receba a luz do sol, o ar, a água e o alimento e seja grato pela fonte de todo o crescimento. Transforme a inatividade na busca pelo seu propósito. Sinta os elementos sendo combinados e buscando os novos rumos de crescimento. Afirmação: pouco a pouco a minha vida segue o seu rumo, num estado descontraído de confiança a cada momento. Que lindo. Agora o tarô dos gatos. Olha, tarô dos gatos. Aí tem o tarô das sereias, dos gatos. Tem de... Agora dos contos de fadas chegou. Então... Os gatinhos tá isso. Eles tá bom. A lua. Então, é um dos arcanos maiores, a lua. A lua, ela fala sobre coisas, fala muito sobre intuição, fala sobre coisas que não estão muito visíveis, né? A luz do sol, né? Inclusive. Então, fala pra gente... Não. Vamos ver no inglês. Estava funcionando domingo. When the planet turns its face toward the dark. Quando o planeta muda a face através do escuro. É isso, né? Você fala inglês? Não? Nossa natureza noturna desenha através do encantamento que realmente conhecemos, simples como a lua. Essa é a dominação dos sonhos, que explora sobre o nosso senso de plenitude. O inconsciente vem para o consciente. Aqui fala aquilo que eu te falei, que é tudo que tá sob a névoa, tudo que você não consegue ver com claridade. Sonhos, mistérios, sons estranhos vêm para os nossos ouvidos. Perfumes intoxicantes chegam até o nosso nariz. Coisas que emergem através da escuridão. Nós suavemente percorremos através das sombras da lua para o mundo colorido. Então, se você sair do que não é muito claro para ir para realmente... Né, a lua é essa trajetória. Tanto é que numa das cartas da lua fala que a menininha está andando numa estrada, que no caso é o gato, mas assim... E aí a lua, ela tá na lua cheia, então você consegue enxergar quando tá na lua cheia, né? Você consegue enxergar o caminho, porque às vezes você tá tão atribulada com os pensamentos que você não enxerga que ele tá mais iluminado do que você imagina. Então aqui, tudo que não é exatamente conhecido sobre a lua vem do escuro para a luz, volta para o escuro novamente. Então, tudo aquilo que a gente não consegue trazer a verdade, né, fica realmente meio encoberto ainda. Então, aqui fala muito de uma busca pela verdade. Mas o tempo, ele se encarrega de revelar tudo. Se se juntar com a outra carta, tem um pouco de ver com a paciência. Sim!
E não confie em tudo que você vê. Tipo, nunca ache que você é dono da verdade. Né? Nunca confie exatamente naquilo que você está vendo, porque a gente tem, como a gente falou, a gente tem 7 corpos, mas a gente tem os 5 sentidos. Sim. E às vezes os nossos sentidos também nos enganam. Né? Vamos ver o recado. 50 mistério é coisas que não são óbvias. Aqui está falando para confiar na sua intuição. Né? Para a gente confiar na nossa intuição, que ela é a verdadeira luz no meio dessa escuridão. Né? Lembra muito assim que a minha lua. A minha lua em Libra. Qual que é a sua lua? Em peixes. Peixes? É. Mas então o peixes assim, tem muito, por exemplo, eu sou capricorniana, com ascendente em virgem, então é tudo muito, né, certinho, né, todos os filhos nos is e tal. E essa coisa que me deixa um pouco mais leve, misteriosa, intuitiva, tem a ver com a lua em peixes. Olha! Né? Dizem dizem que o peixes, assim como o escorpião, vai muito profundamente em tudo, né? E peixes geralmente é muito sensível, né? Sensível no sentido literal da palavra, né? Qualquer coisa, não sei se é assim com você, mas assim, tem que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo para você não ficar magoado às vezes. Não sou muito, me vejo esse lado, assim, não. O peixes eu vejo muito assim. O peixes eu vejo mais, assim, a questão dessa coisa da intuição, dessa coisa de me tirar um pouco dessa coisa meio quadrada que o Capricórnio e o Virgem traz. Da criatividade também. Acho que ele ajuda muito nessa história. Legal. Então faz com que eu consiga trabalhar com essa coisa da radiestesia, que tem a ver com vibração, mas de uma maneira, né, capricorniana. Tem que conseguir um equilíbrio. Legal. Muito bom. Acho que é isso. Muito bom, capaz. Eu tenho um livrinho aqui que se chama Magias e Rituais do Amor. Mas eu particularmente, sou totalmente contra o que está escrito aqui. Eu não gosto de magia nem de ritual de amor, assim. Eu acho que lembra um pouquinho essas coisas de amarração, simpatia. Mas esse livro é maravilhoso. Então, não tem nada a ver com... É maravilhoso. Você vai ver. Tem umas mensagens maravilhosas sobre o livro. Que fala de encantamento, mas é uma coisa mais leve, não... Afrodite e poder. O que você tinha falado que são 3 características que a pessoa tem que ter? A chamatrina. Poder. Que é poder, sabedoria e amor. Né? E que de maneira equilibrada. Né? A gente tem a música, a Roda de Gaia tem a música que chama Chamatrina, que fala exatamente disso. Né? Se a pessoa só usa o poder, ela é autoritária, ela esquece que tem sabedoria e amor. Se ela é só sábia, ela é uma erudita, mas ela não consegue equilibrar os outros lados. Se é só amor, às vezes essa pessoa pode até criar codependentes dela, né? Então é importante ter a chamatrina, aquela mesma chama que a gente vê saindo do coração de Jesus em várias fotos, né? Tem a ver com a chamatrina. Mas a Afrodite aí, então tá falando... Afrodite, ó. Afrodite, deusa do amor. Se você tirar essa carta, isso indica que o mundo está a seus pés. Aliás, hoje de manhã, olha que interessante essa dica. Eu coloquei um taierzinho. Você viu que eu tava de taier, né? Na hora que você chegou. Aliás, a Carla é uma pessoa que fala que eu tinha que ter um clone. Que ela fala que parece que eu tenho várias vidas, né? O que você fala? Que eu tenho o quê? Eu falo assim, não, vamos ligar pra Cris, mas eu não sei se... né? Tem que ver como chama os... Não é fractais que eu falo, um outro nome que eu uso, Cris. Porque você faz muitas coisas, ela vem em todos os lugares, é impressionante. Você olha o Instagram da Cris, ela saiu de um lugar, daqui a pouco ela tá postando, ela tá em outro lugar. Eu falei, ela fez tudo isso num dia. E olha que eu tava de manhã com mulheres que fazem mais coisa do que eu, muito mais. Eu acredito. E fazem com excelência, Aí então, você faz com excelência. Porque é essa questão do som, né? Quando a pessoa está conectada, consegue fazer administrar o tempo. Administrar bem o tempo. E aí é engraçado da Afrodite, porque de manhã eu tava com um terrinho, risca de giz, que eu não usava há muito tempo, inclusive, mas é bom porque risca de giz é eterno.
né? Quem gosta de moda sabe que risca de giz nunca vai sair de moda, nem o quadriculado, enfim, né? Mas achei engraçado que eu fui no centro da cidade com aquele taierzinho. Ele tinha uma fenda discreta aqui do lado, né? Mas assim, todos os homens que eu passei me cumprimentaram. Gente, eu tava de taierzinho, né? Uma coisa assim, né? Teve um que até me convidou para almoçar. Tipo, Nossa, Cris. sabe uma coisa assim? Eu falei, gente, vou começar a usar mais taia, né? Porque faz um último efeito, né? Enquanto a maioria das mulheres prefere andar pelada, né? Você coloca uma roupa mais assim, mais fechadinha, mais, né, séria, você Gera um faz mistério. sucesso. Gera um mistério. Gera um mistério. Né? Eu achei incrível. E aqui tá saindo a Afrodite, por isso que eu tô falando que é pra todo mundo, ó. Hoje de manhã. Não, é pra mim, eu que tirei a É pra todo mundo, ó. O mundo está aos seus pés. Ó. O mundo está aos nossos pés, né? Pois ela mostra que finalmente você tem o poder de manifestar seus sonhos. Para ler também, para você que está aí, ó. Você pode ter qualquer coisa que desejar, contanto que, é claro, seja para o seu bem maior e para o bem maior daqueles que te cercam. Por isso que eu falo que quem faz adoçamento, simpatia, amarração, essas coisas para prender alguém, seja homem ou mulher, isso aí é a pior coisa que o ser humano pode fazer para o outro, porque está interferindo no livre-arbítrio da pessoa, está gerando karma para si própria e está prendendo, né? Tem situações de pessoas que fizeram isso para arrumar namorado e acaba se prendendo a uma pessoa que nem queria se prender. Depois para desamarrar é difícil. Na radiestesia genética, às vezes aparece magia. A gente tem como tirar. Também não. Né? A gente tem um trabalho que dá para fazer, sim, né? Para tirar a magia, né? Fundamental. Então assim, e tudo tem destino, né? Acho que tudo, né, tem, por exemplo, a Carla é uma pessoa casada com uma pessoa que era do destino dela, né? E nem sempre vão ser flores, né? Você tem que estar sempre trabalhando o relacionamento, Sim. né? Não é uma coisa assim. Quando as pessoas dizem que é perfeito, eu acho estranho, porque é um regar todos os dias. Sim, é um cultivar, um regar, né? E da mesma maneira que você cuida da casa, você tem que cuidar dos relacionamentos que estão dentro dessa casa, né? Para que não adianta colocar harmonia no lar, nas paredes, né, nos objetos, e não ter harmonia entre as pessoas, né? Então isso é muito importante também. A carta de Afrodite é também um presságio do amor verdadeiro. É hora de se alegrar, pois muitos de nós têm que esperar anos até encontrá-lo. O amor verdadeiro com frequência nos escapa porque temos de passar por várias experiências kármicas a fim de curar nosso coração e aprender sobre o perdão. Durante esse período... Disso também, né? Perdão, se sentir merecedora, né? De receber o amor. Sim. Durante esse período, com frequência, vivemos vários relacionamentos codependentes, abusivos ou viciosos que nos causam dor e decepção. Entretanto, tão logo percebemos o que estávamos fazendo a nós mesmos, conseguimos finalmente colocar um ponto final nisso de uma vez por todas. Afrodite observa e espera, e uma vez que estejamos prontos, ela nos concede a maçã mais doce de todas. É o presente de celebração que recebemos dos deuses e das deusas. Então, logo estejamos livres para atrair um relacionamento baseado no respeito mútuo, no companheirismo, na aceitação incondicional e na confiança, a estrada se pavimenta de ouro e oferece mais tesouros do que qualquer um dos dois possa imaginar. Portanto, agradeça a si mesmo. Você deu a chance para que o amor batesse a sua porta. Peça a Afrodite para ajudá-la a cair de bom grado nos braços do verdadeiro amor. Olha que lindo. E só para complementar, hoje de manhã, aí eu vou falar qual que é o encantamento aqui, mas é bonito. Não é nada disso que a gente falou antes. Tinha um casal lá que ele é prefeito de Ourinhos, ou foi prefeito de Ourinhos, e estava com a esposa dele, que era a primeira dama, e também era presidente da Associação das Primeiras Damas, né, do estado de São Paulo. E eles fizeram mais de 30 projetos juntos. Olha que bacana. E todo lugar. Junto, não é lindo? E eu até tirei uma foto com eles, falei sobre isso nos stories, e assim,
E é um casal lindo, né? Os dois parecem saíram de uma, sei lá, de uma história de príncipe e princesa. Os dois são muito bonitos mesmo. E são pessoas bonitas por dentro, né? E é muito legal você ver ele presente em tudo que ela faz. Ele dando apoio, né? E ela cuidando de outras mulheres e cuidando dessa questão não só das vice-prefeitas, das primeiras damas, tal, mas o trabalho lindo que ela fez. Hoje ela entregou o bastão dela para uma outra pessoa e ele estava lá do lado dela, apreciando, honrando, né? Comprometido com esse evento tão importante para ela. E é isso, e a mesma coisa, a primeira-dama estava lá falando do trabalho dela em conjunto com o prefeito, né? E a gente vê o governador junto né, com a esposa, com aquela Cristiane Freitas, de como eu vejo isso como uma política do futuro. Eu vejo bem isso, eu vejo os casais integrados trabalhando juntos. Tem propósito, Né, né? com propósito, porque cada um vê um ângulo diferente das questões e aí você une. É uma soma, né? É maravilhosa, maravilhosa. Mas a primeira-dama estava comentando que as primeiras-damas não recebem nada por esse trabalho todo que elas fazem, né? Então, há de se pensar nisso, né? Porque às vezes a mulher trabalha mais que o homem, né? Porque mulher trabalha na rua e trabalha em casa também, né? Nem todos os homens ajudam, né? Na casa. É só um toque, né? E aí aqui o encantamento é o seguinte: eu de bom grado me rendo ao poder do amor verdadeiro. Abro meus braços para receber suas bênçãos. É isso. E junho daqui a pouco tá aí, né? Como eu não sou casada ainda, vamos rezar para aparecer esse amor verdadeiro. Para ler também, que está aqui, né? E para quem mais quiser. Né? Então, grande beijo e até a próxima.